Você sabia que a Bíblia, o livro mais lido da história, guarda em suas páginas não apenas as histórias que conhecemos, mas também mistérios e lacunas que intrigam há milênios? Todos nós aprendemos sobre Adão e Eva, sobre Caim e Abel. Mas pare e pense por um segundo. Se Caim matou Abel, e os outros irmãos que conhecemos da Bíblia como Sete, vieram depois, com quem Caim se casou? De onde vieram as pessoas que povoavam a terra após o dilúvio? E mais intrigante ainda, onde estão as filhas de Adão e Eva, que a Bíblia quase não menciona? Aqui no Você Sabia, não temos medo de mergulhar nas perguntas mais profundas e desconfortáveis das Escrituras. Hoje, vamos desvendar um dos maiores enigmas do Gênesis, a identidade da esposa de Caim e o papel crucial das filhas esquecidas de Adão e Eva na história da humanidade. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar sua percepção sobre os primórdios da humanidade e a narrativa bíblica, o início da humanidade, Adão, Eva e o mandamento de multiplicar. Para desvendar o mistério da esposa de Caim, precisamos primeiro voltar ao Jardim do Éden e ao primeiro casal da humanidade, Adão e Eva. A Bíblia nos apresenta Adão como o primeiro homem, criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:26. Eva, a primeira mulher, foi formada de uma de suas costelas, Gênesis 2:21-23. Juntos, eles receberam uma incumbência divina fundamental. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Gênesis 1:28. Este mandamento de multiplicar-se e encher a terra é a chave para entender as lacunas. Kilvin não era uma sugestão, mas uma ordem direta de Deus. A continuidade da raça humana dependia da sua procriação após a queda. No pecado e a expulsão do Éden, a vida para Adão e Eva tornou-se um desafio. No entanto, o propósito divino de multiplicar a humanidade persistiu. A Bíblia nos informa que Eva deu à luz 2 filhos que se tornariam infames, Caim e Abel. O drama fratricida, Caim e Abel. A história de Caim e Abel é bem conhecida e marca o primeiro grande drama familiar da história humana. Caim, o primogênito, era agricultor, enquanto Abel era pastor de ovelhas. Ambos trouxeram ofertas ao Senhor, mas apenas a de Abel foi aceita. Isso gerou ciúmes e raiva em Caim, culminando no terrível ato de fratricídio. Caim matou seu irmão Abel, no campo. Gênesis 4:1-8. Após o assassinato, Deus confrontou Caim. A punição divina foi severa. Caim seria amaldiçoado e se tornaria um fugitivo e errante pela terra. Gênesis 4:12. É aqui que a primeira grande questão surge, e a Bíblia nos dá uma pista intrigante: o grande medo de Caim. Qualquer que me achar me matará. A reação de Caim à sua sentença é crucial. Ele expressa um medo profundo a Deus. É muito grande a minha iniquidade, para que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante pela terra, e todo aquele que me achar me matará. Gênesis 4:13-14. Espere um momento. Se Adão e Eva só tinham Caim, Abel estava morto, e talvez alguns outros filhos ainda muito jovens. Quem seriam essas pessoas que Caim temia que o matariam? Quem mais estaria na terra para encontrá-lo e executá-lo? Essa pergunta é um dos maiores pontos de interrogação para muitos leitores da Bíblia. A resposta mais lógica, embora não explicitamente detalhada em Gênesis 4, é que Adão e Eva já tinham outros filhos e filhas, além de Caim e Abel. O mandamento de multiplicar-se não cessou após os 2 primeiros nascimentos. O tempo entre a criação de Adão e o assassinato de Abel não é especificado, permitindo que a população humana tenha crescido significativamente. Deus, em sua providência, colocou um sinal em Caim para protegê-lo, garantindo que ninguém que o encontrasse o mataria. Gênesis 4:15. Este sinal é outro forte indício de que havia outros seres humanos na terra, além da família imediata de Caim. A resposta revelada: as filhas esquecidas de Adão e Eva. Chave para o mistério da esposa de Caim
e da população da Terra está em uma passagem frequentemente negligenciada, mas vital. Em Gênesis 5:4, depois que Sete nasceu, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Esta pequena frase é um divisor de águas. Ela confirma que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas, além dos 3 mais famosos, Caim, Abel e Sete. A Bíblia, focada na linhagem que levaria a Jesus Cristo, muitas vezes omite detalhes genealógicos de outras pessoas que não estavam diretamente nessa linhagem messiânica. No entanto, é explicitamente declarado que existiam essas filhas e outros filhos. Pense bem. Adão viveu 930 anos, Gênesis 5:5. Eva, embora não tenhamos a idade exata de sua morte, certamente viveu grande parte desse tempo. Dada a longevidade bíblica daquela era, Sete viveu 912 anos, Enos 905, etc. É perfeitamente plausível e até esperado que Adão e Eva tivessem dezenas, se não centenas, de filhos e filhas ao longo de seus séculos de vida. Se, após o assassinato de Abel, Adão e Eva continuaram a ter filhos e filhas por muitos séculos, a população da Terra teria crescido exponencialmente. As pessoas que Caim temia eram, muito provavelmente, seus próprios irmãos e irmãs, e possivelmente até sobrinhos e sobrinhas, se as primeiras gerações também começassem a se reproduzir cedo. Então, quem foi a esposa de Caim? A única resposta possível com essa clareza sobre a existência de outras filhas de Adão e Eva. A resposta para a esposa de Caim torna-se inevitável. Caim se casou com uma de suas irmãs, ou uma de suas sobrinhas, filha de outro irmão. Sim, você leu. Para nós, na sociedade moderna, a ideia de casamentos entre irmãos é chocante e proibida, devido às leis sobre incesto e aos riscos genéticos conhecidos. No entanto, precisamos entender o contexto daquela época. Necessidade demográfica. No início da humanidade, não havia outra opção. Se a humanidade fosse se multiplicar e encher a Terra, os irmãos e irmãs eram as únicas opções de parceiros disponíveis. Não havia outra família ou povo de onde Caim pudesse trazer uma esposa. A população inicial era composta por uma única família. Por essa genética original, Adão e Eva foram criados perfeitos. A degradação genética, que hoje nos causa preocupação com o incesto, ainda não havia se acumulado nas primeiras gerações em um grau significativo. Os genes originais de Adão e Eva seriam puros, minimizando os riscos de deformidades ou doenças que surgiriam com casamentos consanguíneos mais tarde na história. A acumulação de mutações genéticas e doenças hereditárias ao longo das gerações levou à necessidade das leis contra o incesto que Deus instituiria mais tarde em Levítico. Por exemplo, leis em evolução. As leis específicas contra o incesto foram dadas por Deus muito mais tarde na história de Israel, através de Moisés. Levítico 18, 6-18. Antes da lei mosaica, as diretrizes morais eram mais baseadas em princípios gerais e na consciência, embora o incesto fosse intrinsecamente imoral, devido à sua natureza desordenada. Contudo, em um ponto inicial da história humana, onde a própria existência da humanidade dependia disso, certas regras ainda não haviam sido estabelecidas ou não eram aplicáveis da mesma forma. Portanto, a Bíblia não nomeia a esposa de Caim simplesmente porque ela era uma das muitas filhas de Adão e Eva, e seu nome não era relevante para a linhagem principal que a narrativa bíblica estava rastreando. Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Gênesis 4:17. Esse conheceu implica uma relação conjugal, e ela estava com ele na terra do Nod, ao oriente do Éden, para onde Caim fugiu. Além de Caim, casamentos entre parentes próximos na Bíblia primitiva. Aceitação da ideia de casamentos entre irmãos e parentes próximos, nas primeiras gerações, não se limita apenas a Caim. Outros exemplos bíblicos, embora menos explícitos, apontam para a mesma realidade. Abraão e Sara. Abraão se casou com Sara, que era sua meia-irmã, filha de seu pai, mas não de sua mãe. Gênesis 20:12. Embora não fosse irmã completa,
ainda era um parentesco próximo que hoje seria considerado incesto. Isso ocorreu muitos séculos depois de Adão, mas ainda antes da lei mosaica formalizar as proibições às filhas do Ló. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas do Ló, temendo que não houvesse homens na terra para ter descendência, embebedaram seu pai e deitaram-se com ele, dando à luz Moabe e Ben-Ami. Gênesis 19, 30-38. Este é um caso de incesto claro e reprovável na narrativa bíblica, mas destaca a ausência de outras opções percebidas na época. Estes exemplos, embora complexos e problemáticos para a moralidade moderna, reforçam que o conceito de incesto e suas proibições legais evoluíram e foram formalizados por Deus em um momento posterior, quando a população humana já estava dispersa o suficiente para que outras opções de casamento existissem e a pureza genética original já tivesse se deteriorado. Desenvolvimento das cidades e a população global, fato de Caim ter fugido para a terra do Nod e ter edificado uma cidade, chamando-a pelo nome de seu filho Enoque, Gênesis 4, 16-17. É outra prova indireta de que a população da Terra já era considerável. Uma cidade implica uma comunidade de pessoas, não apenas um punhado de indivíduos. Caim não estaria construindo uma cidade para si mesmo e sua esposa. Ele estaria liderando um grupo, provavelmente sua família estendida. As genealogias do Gênesis capítulo 5, em particular, são frequentemente vistas como listas monótonas de nomes e idades. No entanto, elas são fundamentais para entender a rápida proliferação da humanidade naqueles tempos. Com pessoas vivendo por séculos e tendo outros filhos e filhas consistentes, a população poderia ter chegado a milhões antes do dilúvio, mesmo começando com apenas 2 indivíduos. Pense nos números. Se Adão e Eva tivessem, em média, um filho a cada 10 anos, um ritmo conservador, considerando a longevidade, e cada filho fizesse o mesmo, a população explodiria em poucas gerações. Em 900 anos, com taxas de fertilidade adequadas e longevidade, teríamos uma população que se contava em centenas de milhares, se não em milhões. Por que a Bíblia esqueceu as filhas? A aparente ausência das filhas na narrativa bíblica, exceto pela breve menção em Gênesis 5:4, não é um esquecimento ou um erro. É um reflexo da estrutura genealógica patriarcal da Bíblia, que historicamente focava nas linhagens masculinas para rastrear a descendência e a transmissão de promessas e heranças. A cultura da época e a bíblica, em particular, dava ênfase primária à linhagem paterna para fins de registro e herança. Quando a Bíblia diz que Adão gerou Sete, o foco está na linha de descendência masculina, que levaria a promessa do Messias à semente da mulher prometida em Gênesis 3:15. As filhas eram certamente importantes para a multiplicação da raça humana, mas seus nomes não eram registrados nas genealogias formais, a menos que tivessem um papel específico ou único na história da salvação, como Tamar, Robe, Ruth, Esther, Maria. Isso não diminui sua importância, apenas explica a convenção literária e cultural da época. Elas estavam lá, trabalhando, se casando, tendo filhos e contribuindo para o enchimento da terra, cumprindo o mandamento divino. Mesmo que seus nomes não fossem individualmente gravados para a posteridade em um livro cujo propósito principal era teológico e salvífico, não puramente histórico-demográfico. Implicações teológicas e desmistificando críticas à questão da esposa de Caim e das filhas de Adão e Eva é frequentemente usada por céticos para tentar descreditar a narrativa bíblica, alegando inconsistências ou impossibilidades. No entanto, como vimos, a própria Bíblia oferece a resposta dentro de suas páginas. Se lida com atenção e compreensão do contexto. Harmonia bíblica. A menção em Gênesis 5:4 harmoniza a narrativa, explicando como a população poderia ter crescido para sustentar o medo de Caim e o desenvolvimento de cidades, a providência de Deus
A situação inicial de Adão e Eva exigia que os primeiros casamentos fossem entre parentes próximos. Isso demonstra a providência de Deus, que permitiu o início da humanidade de uma forma que não comprometeria sua saúde genética inicial, antes que as mutações e o pecado tivessem corrompido profundamente o genoma humano. Mais tarde, com uma população maior e a degradação genética, Deus estabeleceu as proibições de incesto para proteger a saúde e a moralidade da sociedade. Plano divino. A história continua a apontar para um plano maior. A promessa de um redentor através da linhagem de Sete e não de Caim, que culminaria em Jesus Cristo. A existência de todas essas filhas de Adão e Eva assegurou que essa linhagem pudesse se perpetuar. Conclusão final e chamada para ação. Então, Quem foi a esposa de Caim? A resposta mais plausível e biblicamente consistente é que ela foi uma de suas irmãs, ou uma de suas sobrinhas, filhas das muitas outras crianças que Adão e Eva tiveram ao longo de seus séculos de vida. As filhas esquecidas de Adão e Eva não eram esquecidas por Deus, mas sim pela estrutura genealógica da narrativa bíblica, que priorizava a linhagem masculina messiânica. No entanto, sua existência foi absolutamente crucial para o cumprimento do mandamento divino de multiplicar e entura-terá. Esta é apenas uma das muitas profundezas e mistérios que a Bíblia nos oferece, convidando-nos a uma leitura mais atenta e reflexiva. Não há incoerência, apenas um convite à compreensão. O que você achou dessa explicação? Você já tinha se perguntado sobre isso? Qual outro mistério bíblico te intriga? Doc Sulike. Se essa curiosidade expandiu sua mente, compartilhe este vídeo com quem ainda se pergunta sobre a esposa de Caim. Inscreva-se no Você Sabia e ative o sininho para continuar desvendando os segredos e as curiosidades mais fascinantes da Bíblia e do universo. Próximo vídeo e continue explorando o conhecimento.